Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é polígonos para pavimentação. Isso mesmo, essa aula é uma aula de recuperação intensiva. Isso mesmo, se você está na recuperação intensiva, participe da aula de hoje, mas se você não está, também não tem problema. Para acompanhar a aula de hoje, separe folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, e se você tiver o material Aprender Sempre, volume 1, pode separar também, tá bom? Essa aula de hoje, ela é de recuperação, então ela tem a ver muito com a aula que passou ontem. Se assistiu a reprise de ontem, minha e da professora Inês? Não? Se não assistiu, procura ela lá no YouTube, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre polígonos, que são aquelas figuras que têm lados, ângulos internos, ângulos externos. Polígonos regulares, que são figuras que têm ângulos internos iguais, congruentes, lados iguais. Ah, tá, triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar de pavimentação utilizando polígonos regulares. Ah, tá bom. Mas você sabe o que é pavimentação? Não? Então, vamos começar falando sobre pavimentação. Pode colocar para eles lá? Pavimentação, então, ladrilhamento ou pavimentação, esses dois termos a gente pode usar, tá bom? Ladrilhar ou pavimentar o plano significa preencher o plano com padrões, sem deixar espaços vazios. Você fala, como assim, professora? Eu tô vendo aí dois desenhos que parecem dois tapetes. E esses tapetes têm figuras geométricas encaixadas bonitinhas. Ah, então quando a gente tá falando em ladrilhar, ó, a gente tá pensando em pegar figuras geométricas e encaixar lado a lado, grudadinha uma com a outra, sim, sem deixar nenhum espaço e sem colocar uma figura em cima da outra. Então, elas estão encaixadas perfeitamente. Ah, tá. Então, encaixes perfeitos. Isso mesmo. Então, isso é ladrilhar. Encaixar lado a lado, formando um lindo tapete, um lindo mosaico. Tudo bem? Quando a gente está pensando em ladrilhar, o detalhe é que a gente está usando somente polígonos regulares, polígonos que têm ângulos internos iguais, tudo bem? Então, pega quadrado, todos os ângulos são iguais, pega lá pentágonos regulares, que tem todos os ângulos iguais, triângulos equiláteros, que tem todos iguais, para poder encaixar bonitinho. Além disso, todas essas figuras usadas têm o lado com a mesma medida. Então, vou mostrar aí para vocês, ó. Vamos primeiro olhar a figura que a gente tem aqui na esquerda. A gente tem aí duas figuras, umas em verdes, são iguais, e outras em amarelo. Então, a figura em verde, a gente está falando de octógono, figuras que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, e todos os lados têm esse mesmo tamanho aqui, ó, essa mesma medida, tudo bem? E a figura em amarelo são os nossos quadrados, ó, 1, 2, 3, 4 lados quadrados, eles têm os 4 lados de mesma medida. Então, tanto o lado do octógono quanto o lado do quadrado, ele tem a mesma medida, tudo bem? O que muda aí é o ângulo interno da figura, tá? No octógono, a gente tem um ângulo aí de 135 graus, todos os ângulos internos. Então, vou até apagar um pouquinho aqui, deixa só. Opa, mudei a tela para preto, em vez de apagar, perdão. Se eu simplesmente vim aqui, ó, estes ângulos internos do octógono são todos de 135 graus, tudo bem? E no caso do quadrado, todos os ângulos internos são de 90. Tá bom, professora. Legal, já vi que é octógono, é quadrado, você já vai explorar um pouquinho mais esse ângulo. Vamos ver o da direita, ó. Na direita a gente tem figuras em roxo e em rosa claro. Figuras em roxo, ó, figura em roxo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá, deixa eu mudar a cor da caneta, não deu pra enxergar? Muda a cor da caneta, vamos pôr um vermelhinho, ó. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um hexágono, hexágono regular. Tá, o ângulo interno é de 120. E além disso, a gente tem aí em rosa, ó, triângulos equiláteros, figuras com 1, 2, 3 lados. Ah, tá. Ângulo interno do triângulo é 60 graus. Tudo bem, professora. Entendi que você está falando de ângulo interno, estou entendendo que você está falando de figuras encaixadas. Então, me explica um pouquinho mais isso, professora. Então, vou imaginar aqui, ó. Você tinha aqui um lindo octógono encaixado em um quadrado. Então, você tem aqui um octógono, 2 octógonos e 3. A terceira figura é um quadrado encaixadinhos aqui, ó. Tá vendo os 3 encaixadinhos? Tá. Quando você encaixou esses 3, você tem que pensar nestes ângulos internos aqui, ó. Então, a gente tem este ângulo interno e este do octógono. Quanto mede cada um desses ângulos internos? Ah, professora, a gente sabe que cada ângulo interno do octógono, ele mede exatamente 135 graus, porque é sempre a mesma coisa, tá? Octógono regular. Então, aqui a gente tem 135, aqui a gente tem 135 e aqui a gente tem um quadrado que tem um ângulo de 90, tá?
Por que você está falando disso, professora? Não entendi direito. Eu não falei que você vai encaixar a figura uma grudada na outra e não pode sobrar espaço? Eu quero que você comece a observar o que tem de relação da soma desses ângulos em relação a não sobrar espaço. Então aqui eu tenho 135, 135 e 90. Se eu somar esses três valores, eu tenho um total de 360 graus. Vou pegar outro pedaço, ó, esse outro ponto aqui, ó. A gente tem esses lados aqui formando ele, tudo bem? Tem um quadrado que tem 90, este octógono, que é o ângulo interno, é 135. E este outro aqui que é 135. Ah, é a mesma coisa, 2 de 135 e um de 90. Dá 360. Ah, tá. Vamos pegar outro ponto, ó. Peguei este. A gente tem aqui, ó, o nosso octógono, o octógono e o quadrado. Ah, então este ladrilhamento está sendo formado por dois octógonos grudados e um quadrado. E sempre eu tenho 135, 135 e 90, que dá sempre 360. Então a soma aqui dos ângulos internos, dos grudadinhos, um encaixado no outro, dá 360. Será que no outro tapetinho ali, ó, no meu outro mosaico, também dá a mesma coisa? No meu outro ladrilhamento? Vamos lá, ó, vou pegar um cantinho qualquer aqui, ó. Este ponto, ele tem esses lados aqui formando ele, né, ó. A gente tem aqui em cima o nosso hexágono, aqui à direita um triângulo equilátero, embaixo um hexágono e à esquerda um triângulo equilátero. Quando a gente fala do hexágono, que é o de roxo, o ângulo interno é 120. Então aqui 120 e aqui 120. Quando a gente fala do triângulo equilátero, o ângulo interno é 60. 60 e 60. Olha, 120 mais 120, tem dois deles, 240. 60 mais 60, 120. Mais o 240 que eu tinha, 360. Ou seja, a soma dá uma volta completa. Qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter um de 120, um de 60, um de 120, um de 60. Ah, então peraí, professora, eu tô começando a entender. Quando a gente está fazendo um ladrilhamento, que eu estou encaixando uma peça com outra, a soma dos ângulos lá no meu encaixe tem que dar um total de 360. Ah, então por isso que algumas vezes eu consigo fazer ladrilhamento com um tipo de figura só. Tem figuras que eu consigo usar uma só. Peguei triângulo, encaixo um monte de triângulo e eu consigo fazer o ladrilhamento, mas tem figura que eu não consigo, porque na hora que eu encaixar, a soma não dá 360. Ah, pode ser que eu consiga fazer com dois, que nem aqui, eu fiz exemplos com dois. Eu consigo o octógono com quadrado, encaixar e dar 360, mas será que o octógono com triângulo daria? Ah, mas eu vi o hexágono com triângulo, deu para encaixar. Então, às vezes, eu consigo fazer um ladrilhamento com uma figura só, às vezes eu consigo fazer com duas, às vezes com três, com quatro, mas eu tenho que tomar um cuidado. O cuidado é que na hora que eu encaixar a figura, a soma dos ângulos internos daquelas figuras tem que dar 360. Então é isso que eu concluo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A soma dos ângulos internos das figuras em um vértice comum de uma pavimentação ou de um ladrilhamento mede 360 graus, ou seja, uma volta completa. Então, quando eu somei aqui 135 com o 90 graus do nosso quadrado e com o 135 do nosso octógono de novo, deu uma volta completa de 360. Quando eu somei aqui, ó, o ângulo do nosso hexágono, 120, com o ângulo do triângulo, que é 60, com o ângulo do nosso hexágono, 120, e com o outro triângulo, 60, deu 360. Então, toda vez tem que dar 360. Então, a partir daí, eu vou para um exemplo para poder fazer uma perguntinha para você, tá bom? Mostrei exemplo com dois, mas será que tem com uma figura só? É isso que a gente vai ver agora. Olha lá. Olha esse ladrilhamento que bonito aí, ó. É um ladrilhamento da atividade 1, parte 1, lá da sua página 108, do Aprender Sempre, volume 1. Tudo bem? Volume 1 do Aprender Sempre. A gente tem um ladrilhamento aí formado só por triângulos. Tem triângulos em vermelho, em azul, amarelo, laranja, marrom, porém são triângulos encaixados. E a pergunta é: por que é possível pavimentar um plano utilizando somente triângulos equiláteros? Por que eu consigo encaixar os triângulos perfeitamente para fazer uma pavimentação? Tem a ver com o ângulo interno do triângulo equilátero? Tem. O ângulo interno do triângulo equilátero, você lembra da última aula? Não, é 60 graus. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, do encontro desses meus triângulos, a gente tem aqui, ó, 1, 2, vou numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos encaixados, sim? Como
como o ângulo interno do meu triângulo é 60 e eu sei que a volta completa tem que ser 360, é possível fazer o ladrilhamento porque dividindo a volta completa, que é 360, pelo ângulo interno de cada uma das figuras, aí você divide, corta o zero, corta o grau, 36 dividido por 6, 6. Quer dizer que dá exatamente 6, ó, olha lá, marquei 6. Ah, tá. Então, se tem que dar 360, cada ângulo é 60, eu consigo dividir 360 por 60? Dá exato? Então, eu consigo fazer, cabem 6. Ah, então se eu perguntar de uma outra figura, aquele do nosso octógono, que era 135 graus, pegar 360 graus, que é o total, será que se eu dividir 360 por 135, vai dar um valor exato? Eu vou conseguir colocar, encaixar direitinho? Então, para poder saber se com uma única figura eu consigo encaixar, eu pego o 360, que é a volta completa, divido pelo ângulo interno daquela figura, no caso aqui, triângulo equilátero, o ângulo era 60. Divido 360 por 60, e se der um valor inteiro é porque dá para encaixar, 6 no caso aqui. Se não der inteiro é porque não dá para encaixar. Vou mostrar a resolução, olha lá, ó. Dividiu 360 por 60, ou seja, o total pelo ângulo interno, e aí deu um valor exato. Então, sim, é possível utilizar somente triângulos para fazer uma pavimentação. Tudo bem? Agora é sua vez. Olha lá, temos uma figura. Olha que bonita essa pavimentação. São quadrados. Ah, tá, quadrados. Figuras com 4 lados iguais, tá? 4 ângulos de 90 graus. Então, já sei que o ângulo interno do quadrado é um ângulo reto, é um ângulo de 90. Então, tenho quadrados aí em azul, azul claro, laranja, amarelo, verde, roxo, rosa. Só que são quadrados encaixados. O que eu quero saber de você? Eu estou vendo que dá para pavimentar o plano com quadrados. Mas por que é possível fazer isso? Então, você vai ter que fazer o mesmo processo que eu. Vai pegar os 360 graus, que é aquela volta completa, dividir por 90 e ver se o valor vai dar exato. Se der exato, tem que dar, né? Mas se der exato, é porque realmente consigo pavimentar. Então, só quando eu consigo fazer 360 dividido pelo ângulo interno e der exato, dá para pavimentar. Então, vou dar aí para vocês um minutinho, para vocês me falarem ali no chat, vou abrir o chat para vocês, e para vocês me falarem aí no chat por que é possível pavimentar com quadrado. Qual é a sua explicação para poder ocorrer essa pavimentação? Já voltamos, quero ver sua resposta. Do chat. Eu recebi vários boa tarde. Ninguém mandou resposta, mas pelo menos eu sei que tem gente aqui comigo. Então, quero mandar uma boa tarde aí pro pessoal. Daniel, Renan, Flávio, Isabel, Jefferson, Fabrício, Sabrina, Maria Eduarda, Renan de novo, João Pedro, Jadson, Maria Eduarda de novo, isso aí. Cauê, Marcelo, Edson, Rayane, Kate, não é Kate, não sei. Kaique, acho que é. Kaique. É isso aí. Bom, não responderam o que eu queria, mas estão participando. Rafael, então agora eu vou fechar o chat de novo, porque na hora que eu abrir, eu quero a sua resposta na próxima atividade, tá bom? Pode fechar o chat, pessoal. É isso aí. Então, aqui, por que eu sei que dá para pavimentar? Ó, palavra difícil. Com quadrados. Eu sei que lá dentro do quadrado tem um ângulo de 90 graus, ó. Olhando meu desenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho 4? Porque 360 graus, que é uma volta completa, dividido pelo ângulo interno aqui, ó, do meu quadrado, que é 90. Ó, vamos dividir. Corta o grau, corta o zero. 36 dividido por 9. Tabuada do 9 tem 36? Tem. É 9 vezes 4. Por isso que deram 4 quadrados. Ah, então quando eu divido 360 pelo ângulo interno, deu exatamente 4, quer dizer que dá exato. Dá certinho? Com quadrado dá para fazer?
Ah, dá. Entendi, professora. Então agora eu quero fazer mais um. Agora que eu entendi, eu quero fazer mais um. Olha lá. Olha, a gente tem uma pavimentação agora usando hexágonos regulares, figuras com 6 lados, de mesma medida, ângulos internos valendo aí 120 graus. Ah, então o total é 360, vou dividir por 120, vou ver quanto dá. Se der exato é porque dá para dividir, então dá para pavimentar. Eu quero a sua resposta. Agora eu vou ser mais rapidinha, tá? Eu vou dar 45 segundos para a sua resposta. Pode abrir o chat? Já voltamos. Boa sorte. Olha, eu gostei de ver. Maria Eduarda respondeu até do anterior. Como era 90 graus, dava para fazer. E aí eu gostei de ver. Cauê colocou 3, a Maria Eduarda colocou 3, Marcelo colocou 3, João Vitor colocou 3. Ah, e o Kaique falou para eu falar mais devagar. É, eu sou acelerada, meu amigo. Você não tem noção que eu já tô falando devagar. Quem me conhece sabe que eu falo até mais rápido que isso. Vou tentar ir mais devagar, tá bom? Então, respirou. Falou de pavimentação, você tá falando do quê? Encaixar figuras que têm lados de mesmo tamanho, ângulos internos de mesma medida, encaixar uma figurinha grudadinha na outra, sem colocar uma figura sobre a outra, sem sobrar espaço. Encaixar direitinho. Para encaixar direitinho, a soma dos ângulos das figuras, internos das figuras, tem que dar uma volta completa, 360 graus. Então eu mostrei lá no começo 2 figuras, aí eu fui para uma só. Então primeiro mostrei triângulo, dava para fazer com triângulo, por quê? Porque 6 triângulos somando 60, 60, 60, 60, 6 vezes dava exatamente 360. Quadrado, deu para fazer? Deu, porque somando 4 quadrados, 90, 90, 90, 90, dava 360. E aqui no hexágono, deu para fazer? Deu. Por quê? Cada ângulo interno do hexágono é 120. A gente tem grudado aqui, ó, 1, 2, 3 hexágonos, 3 ângulos de 120. Por quê? Porque 360 graus dá para dividir por 120, que é o ângulo interno do nosso hexágono. Quando eu divido, corto o grau, corto 0, 36 dividido por 12 é 12 vezes 3, que dá 36. Por isso que 3 figuras de 120 dão no total 360. Então, realmente eu consigo fazer com hexágonos, porque dá para dividir e é um valor exato. Ah, tá. Agora vem a grande questão. Pode colocar para eles. Coloquei os 3 ladrilhamentos na tela. A minha pergunta é, na sua opinião, por que a pavimentação, utilizando um único tipo de polígono, ou triângulo, ou quadrado, ou hexágono, que foi o que a gente usou, né? Só é possível se for somente com, ou somente com triângulos equiláteros, ou somente com quadrados, ou somente com hexágonos regulares. O que ele está dizendo aí? Que não dá para você fazer isso usando outro tipo de figura. Ah, então, se eu pegar pentágonos, só pentágonos, que tem a mesma medida de lado, mesmo ângulo interno, e tentar encaixar, não dá para encaixar? Se eu pegar heptágonos, aquele com 7 lados, dá para encaixar? Não. Octógonos com 8 lados, dá para encaixar? Não. Só dá para encaixar bonitinho com uma figura só, esses 3. Agora, por quê? Eu já falei o porquê na aula. Eu já dei essa explicação. Quero ver se você captou ou não, tá bom? Então, vou dar aí 1 minutinho para você me dar essa resposta. 1 minuto e meio, porque eu quero uma resposta mais elaborada. Se eu perceber que em 1 minuto já chegou a resposta, eu volto. Se não, 1 minuto e meio, tá bom? Boa sorte. Like a light, yeah, he shines so bright, yeah.
my skin. What would I do? Would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Yeah, he was so bad. Those bad boys only boys. Yeah, he was so bad. Got that scarf on Sunday face, that mellow chillin' pain. Olha, Kaique, você pediu para eu falar mais devagar, mas você arrasou na sua resposta. Então, você colocou lá que só dá para usar esses três porque somente o ângulo interno desses três, que é 60 graus no caso do triângulo, 90 no caso do quadrado e 120 no caso do hexágono, somente esses três valores, 60, 90 e 120, eles são da tabuada do 360, ou seja, dá para dividir 360 por eles, que dá exato. Agora, os outros valores, você até colocou aqui o exemplo, ó, se você pegar o pentágono, 108 graus, se você dividir 360 por 108, que é o ângulo interno do pentágono, não dá exato. Ou seja, tem que dar exato para encaixar e dar a quantidade certa de figuras. Ah, então falou em pavimentação, eu tenho que lembrar, eu olho cada figura e eu sei que a soma de cada ângulozinho daqueles tem que dar no total 360. Tá bom? Ok, gostei de ver. Aí perguntaram por que estamos de recuperação aqui, ó, assistindo as aulas. Então, tem que assistir a aula de recuperação. Entre em contato com a sua escola que eles vão explicar para você como que tá funcionando essa recuperação na sua escola. Eu sei que aqui a gente tem uma aula ao vivo e 2 reprises por dia para você de cada série, tá bom? Essa é a aula ao vivo de hoje. Tá bom, então eu vou mostrar a resolução, ó. Olha lá para vocês. Então, por que somente esses três? Porque somente esses três possuem ângulos internos que são divisores de 360, ou seja, que eu consigo encontrar uma resposta exata. No primeiro eu fiz 360 dividido por 60, que é o ângulo interno aqui, e deu exatamente 6 figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no segundo, eu fiz 360 dividido por 90... e deu exatamente 4. 1, 2, 3, 4 grudadinhas aqui, ó. Ah, tá. E nesse eu fiz 360 dividido por 120, que é o ângulo interno de cada um, e deu exatamente 3. 1, 2, 3, que é onde está encaixado aqui, ó. Tem 3. Tudo bem? Não tem mais nenhuma figura que eu consigo fazer isso, encaixar lado a lado e ficar perfeitinho, sem faltar espaço e sem sobrar espaço. Tudo bem? Agora, para finalizar a aula, eu tenho um desafiozinho para vocês. Olha lá, pode colocar para eles na tela. A atividade 5 adaptada lá da página 110. Observe o retângulo ABCD obtido a partir de um mosaico de hexágonos regulares. Tá, então você tem essa figura aqui, ó. Você está olhando dentro do retângulo. Tudo bem? Aqui dentro. Legal. Os pontos A, B, C e D correspondem aos centros dos hexágonos. O centro, o ponto aqui do meio, tá? Ó, do hexágono. Imagina o hexágono, você tá pensando lá no centro dele. Tá. Quantos hexágonos completos formam a pavimentação interna do retângulo ABCD? Ó, eu já consigo de cara ver que aqui tem um hexágono completo, aqui tem outro, então são 2, 3. A minha pergunta é, juntando esses pedaços que tem aqui, ó, estes pedaços, será que no total, esses 3 que eu já tinha, mais esses pedacinhos, eu encontro quantos hexágonos? 4? Tem que ser mais que 3, porque 3 eu já marquei. 4, 5, 6, 7. Então, eu quero saber lá no chat quantos hexágonos completos eu tenho dentro do retângulo ABCD. Vou limpar porque a tela ficou muito riscada, mas já aviso, já tem 1, 2, 3. Então, a sua resposta tem que ser mais do que 3, tá bom? Então, vou dar aí, ó, a aula tá acabando, eu vou dar 30 segundinhos para você me responder quantos hexágonos tem dentro desse retângulo. Já voltamos. Ó, vou dizer, o chat tá bem disputado. 6, aí depois 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Então, ó, Amanda participando, Júlia participando, Sara, Maria Eduarda, Cauê, Sabrina, Jadson, Isabela, Gustavo, Vitória, Bianca e João Pedro. E eu vou dizer que somente 2 acertaram.
Não são 5, não, são 6. Então, a gente já tem esses 3. Aqui, ó, se você for pensar, esta parte, ela é metade. Olha o hexágono aqui, ó, metade. Essa aqui também é metade. Então, estes 2 pedaços formam mais 1, 4. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Esses 2 pedaços formam mais 1. E os cantos, ó, esses 4 cantos juntando formam mais 1. Por isso que a gente tem no total 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e juntando as pontas, 6. Então, parabéns para quem colocou 6. E não esqueçam que todas as aulas da recuperação, desde o dia 4 de janeiro até o dia 21 de janeiro, ao vivo, e as 2 reprises que vocês têm por dia, tem tarefa. E elas aparecem a tarefa logo em seguida da aula, tá? Então, espera um tempinho aí que logo. A minha ao vivo demora um pouco mais, porque eu tenho que ir lá colocar para vocês a aula, liberar a aula para vocês. Mas as da reprise, acabou a aula da reprise, ela aparece para você. Então, faça essa tarefa, que ela vai contar a presença, tá bom? E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua escola. E a gente se vê aí numa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!